Ok. Então, boa tarde a todos os presentes. Estamos iniciando mais uma sessão dos Diálogos Éticos em Inteligência Artificial. É um projeto criado e mantido pela AIRES, o capítulo PUC-RS, e em parceria com o projeto RAIS. A AIRES é uma sociedade internacional, ela nasceu na UCLI, ela é formada e mantida por estudantes e tem o objetivo de discutir questões sobre o uso ético, seguro e socialmente relevante de tecnologias de ponta e inteligência artificial. E a gente faz esse projeto em parceria com a RAIS. A RAIS ela é um projeto de pesquisa financiado pela FAPERGS, que funciona vinculado à PUC-RS também, que desenvolve bases para a criação de ferramentas confiáveis para desenvolvedores de IA. E esse projeto visa sempre trazer pesquisadores para discutir questões relevantes sobre inteligência artificial e novas tecnologias na nossa sociedade, de um modo que essas ferramentas, que têm um custo social elevado por causa do alto consumo de energia, principalmente, e outras questões sociais envolvidas, para que essas ferramentas elas possam ter um retorno social relevante, significativo para a sociedade em geral. Então, a gente sempre discute questões para o uso ético dessas ferramentas, para o uso socialmente relevante dessas ferramentas. Hoje, a gente vai falar sobre um texto do Roger Penrose. Ele é um físico, matemático e filósofo da mente. Ganhou um prêmio Nobel em 2020. Tem um trabalho bastante robusto sobre considerações em torno de mente e máquina. E o nosso convidado especial para falar sobre esse texto é o professor Gerson Albuquerque. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, desenvolve pesquisas na área de filosofia da mente, tem feito trabalhos sobre a parte de ecossistemas também, a parte de ecologia, trabalhando também com o uso relevante da inteligência artificial e sobre questões da relação entre mente e máquina que a gente vai discutir aqui hoje. O texto que a gente vai usar, ele é o capítulo 1 do livro, que eu perdi aqui o nome, mas a gente já vai dizer, do Penrose. E eu vou agora, de imediato, passar a palavra para o professor para que a gente possa começar a sessão e ter bastante tempo para fazer as apresentações e depois as discussões. Então, professor Gerson, está com a palavra. Pode começar. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite, de estar aqui com vocês, trocando ideias. Todas as eventos como esse, a gente sempre aprende, a gente abre novos horizontes, alguma coisa na mente da gente despertada para uma pergunta, uma observação, e a gente às vezes até começa um trabalho novo aí na pesquisa. A nossa proposta é fazer uma reflexão sobre o capítulo 1 do livro Shadow of the Mind, né? As Sombras da Mente, que é um livro do físico Roger Penrose. E a minha proposta é inicial com um pequeno resumo, para a gente ter uma ideia geral do que ele trata lá no capítulo 1, e depois eu vou puxar alguns parágrafos para a gente é, discutir, e depois a gente abre aí o tempo para a discussão. E se eu me estender muito, pode, aí o pessoal do comando aí da atividade dá aí um aviso, olha, professor, abra aí um espaço para discussão, porque às vezes a gente pensa que vai falar pouco e acaba falando muito. Então, eu vou puxar aqui um texto, pequeno texto que eu resumi para vocês, né? Então, o Roger Penrose, ele é um dos mais importantes e renomados pensadores da atualidade. Ele nasceu em 8 de agosto de 1931, na cidade de Colchester, na Inglaterra. Ele está vivo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020, né?
Vocês podem encontrar vídeos dele na internet, vão encontrar conferências dele, e inclusive alguém que assistiu aquele filme do Stephen Hawking, A Teoria do Tudo, ele é da banca de doutorado do Hawking. Tem um ator lá que faz o papel do Penrose. Ele tem um personagem lá que representa o Penrose. Então, seus trabalhos são importantes para a física, para a matemática, para a cosmologia, para a filosofia da ciência e para os estudos de inteligência artificial. Ele tem participado de diversos debates, né, no mundo acadêmico, e suas ideias e discussões têm implicações epistemológicas, sobretudo na filosofia da ciência e na filosofia da mente. Eu entendo que eu não conheço o perfil de vocês, talvez seja um perfil multidisciplinar, então, talvez alguém da computação identifique algo assim um pouco trivial quando eu falar, mas eu penso, imagino que eu estou falando mais para filósofos, né? Então, em alguns momentos, talvez eu seja trivial para um físico ou para alguém que tem conhecimento aprofundado de informática, né? Então, um dos assuntos de grande interesse e importância para a filosofia é a questão da possibilidade de uma máquina que consiga reproduzir, usar, simular todas as atividades e ações de um cérebro humano. O lógico e matemático inglês, já foi falado aí, professor da Universidade de Oxford, Alan Turing, ele propôs aí um desafio chamado teste de Turing, né, que ficou conhecido como teste de Turing, ele publica lá nos anos 30, na realidade, ele está abordando um dos problemas propostos por David Hilbert. Hilbert faz o chamado programa de Hilbert. Por exemplo, Gödel também está respondendo uma pergunta do programa de Hilbert. Por exemplo, o problema, acho que 6, é o problema da axiomatização das teorias da probabilidade. O Turing está pegando um desses problemas e está discutindo uma todas digamos assim, a grosso modo, as operações matemáticas são computáveis, podem ser é, simuladas no computador. Eu posso ter um programa que desenvolva, né, que simule aquela atividade. E ele acaba depois estendendo para a questão do cérebro humano. Bom, até os dias atuais, há muita discussão, né, se foi possível a construção de uma máquina que represente o cérebro humano. Deixa eu só ver se eu estou com o texto atual. Vou pegar aqui, peraí, isso. Então, há ainda hoje essa discussão, né? Embora a gente tenha visto aí recentemente algumas citações sobre programas como o, alguns programas que já diríamos assim, seriam inteligência artificial. Depois a gente vê isso com mais calma, né? O chat GPT, por exemplo, é uma dessas propostas. Bom, então, mas alguns defendem que isso não foi ainda possível, né? Então, alguns defendem que a questão é questão de tempo, inclusive, a construção aí de uma máquina que não só passe nesse teste, mas que supere o teste, né? Que aí a gente entra para outro filósofo, que é o Nick Bostrom, sobre a possibilidade de eu ter uma máquina superior aos seres humanos, né? A inteligência humana. Bom, há outros pensadores que defendem que isto no primeiro livro, vejam bem, o Penrose ele escreveu um primeiro livro chamado A Nova Mente do Rei ou A Nova Mente do Imperador, acho que a última tradução foi A Nova Mente do Imperador. Ele, nesse primeiro livro, ele vai dizer que isso é impossível. Ele não acredita que seria possível um computador que passasse, diríamos assim, nesse chamado teste de Turing. Não haveria o que ele chama de inteligência artificial forte, né? Mas nesse segundo livro, que é As Sombras da Mente, ele altera essa sua posição. Nós vamos ver já já como, né? E uma das questões bastante discutida, mas não resolvida na filosofia, é inclusive essa questão da mente humana, né? Aquele problema que inicia lá com Descartes, esse dualismo, né? E, claro, eu tenho uma parte física no meu cérebro, onde eu posso
extrair uma parte, se tiver um tumor, eu posso pesar, eu posso pegar, inclusive, ele em funcionamento, mas onde é que estão os pensamentos? Onde é que estão as memórias? Elas são físicas também? Então, há toda aí uma discussão que nós não vamos entrar aqui, né, sobre a questão do monismo, do interacionismo, do dualismo, nós não vamos entrar nisso. A questão da mente humana, ela ocupa uma atenção e uma preocupação de vários filósofos no Brasil e também no mundo. No Brasil, a comunidade filosófica criou um grupo de trabalho, GT, né, Filosofia da Mente, que está vinculada à Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, e há várias publicações na comunidade filosófica no Brasil e fora, discutindo as diversas questões ligadas à mente humana. Bom, Penrose ele tem três grandes livros que abordando sobre a mente humana, né? Que foram, inclusive, aqui no Brasil, foram publicados. Né? Nós temos o livro que nós vamos trabalhar, o Shadow of the Mind, né? Mas nós temos um outro livro, O Grande, o Pequeno e a Mente Humana, traduzido para a EDUSP, A Nova Mente do Rei, que o Shadow of the Mind é uma continuação da Nova Mente do Rei. Eu até tenho esses livros aqui. Ele tem um capítulo no livro Que é a Vida 50 anos depois, né? Ele tem um capítulo exatamente tratando dessa possibilidade de uma máquina superar o teste de Turing. Novamente do Rei, essa aqui é a edição antiga, agora tem uma nova tradução. E nós temos o grande, o pequeno e a mente humana, onde ele trabalha isso. Né? E esse nosso livro, né, que é nós vamos trabalhar. Tem um outro livro também interessante que ele publicou em 2007, não tem tradução ainda no Brasil, esse livrinho um pouquinho volumoso, que tem um pouquinho, aproximadamente 1.000 páginas, um pouquinho mais, né? The Road to Reality, né? O completo guia para as leis do universo. Né? Então, há material sobre Ben Rose no Brasil que a pessoa pode se aprofundar, tá? Muito bem. Naquele livro, os 50 anos depois, que foi escrito pelo Schrödinger, né, eles estão se referindo a um texto do Schrödinger, ele é chamado, o Erwin Schrödinger, da física quântica, ele é chamado para escrever um dos capítulos. O capítulo é Por que a nova física é necessária para compreender a mente. Nós vamos exatamente ver que nesse capítulo 1 do livro, aliás, esse livro, A Sombra da Mente, o Penrose vai dizer, olha, com a física atual, ou melhor, com a física clássica, nós não temos condições de entender a mente humana. Nós não temos uma teoria com o arcabouço teórico que nós temos na física clássica para explicar a mente humana. Mas ele vai dizer assim, é possível que, usando talvez algum aparato lá da física quântica, a gente consiga. Não conseguimos até o momento. Então, no livro A Nova Mente do Rei, Computadores, Mente e as Leis da Física, o Penrose negava a possibilidade de uma máquina reproduzir todas as atividades do cérebro humano, principalmente a questão da consciência. Este livro recebeu grande atenção naquela época, na sua publicação, e gerou muita repercussão. No prefácio do livro, A Nova Mente do Rei, escreve Martin Gardner sobre as ideias de Penrose desenvolvidas naquele livro. Ele diz assim, abre aspas, né? Início de citação. Embora os capítulos de Penrose abranjam um amplo campo que passa pela teoria da relatividade, mecânica quântica e a cosmologia, seu interesse central é o que os filósofos chamam de problema corpo-mente. Eu pincei essa citação que eu tirei lá do prefácio do livro para mostrar que esse assunto é um assunto que preocupa ou que é de interesse dos filósofos, que alguém pode achar, não, esse autor ele é um físico, o assunto dele não me interessa a filosofia. Mas essa citação mostra, justifica porque um filósofo deve trabalhar nesse texto, né? E Penrose chega a dizer no prefácio das Sombras da Mente que este segundo livro dele pode ser entendido, em algum sentido, como uma continuação daquele primeiro livro dele chamado A Nova Mente do Rei.
Mesmo assim, ele diz que o leitor, de fato, né, mesmo assim, ele diz para o leitor que, de fato, continuarei o tópico que eu iniciei lá novamente do Rei, mas o que tenho para dizer aqui pode ser lido de maneira totalmente independente deste outro livro. Então, alguém que está aí está pensando assim, puxa, eu não li o outro livro, então não tenho como continuar, não vou entender esse atual livro dele. Penrose está dizendo, calma, embora meu livro seja uma continuação, dá para continuar trabalhando, lendo, entendendo, refletindo sobre esse meu texto, mesmo sem ter lido o primeiro livro. Continua Penrose na mesma página. Um dos temas centrais da Novamente do Rei havia sido o meu argumento de que, através do uso de nossa consciência, nós nos tornamos capazes de realizar ações que se encontram, olha aqui, nós somos capazes de realizar ações que se encontram além de qualquer atividade computacional. Ou seja, aquele teste, aquela primeira pergunta, que está lá no Hilbert, está perguntando se é possível a matemática ser computável. Todas as operações matemáticas podem ser computáveis, eu posso ter um algoritmo lá. O Penrose vai dizer, o Turing vai dizer, é possível que as ações da mente humana possam ser computacionais, possam estar no computador? E ele, naquele primeiro livro, ele tinha dito isso, né? Que não era possível. No entanto, essa ideia foi, de certa maneira, apresentada como uma hipótese especulativa e havia certa vagueza em relação a que tipo de procedimento poderiam ser abarcados sob o termo atividade computacional. Um dos grandes interesses, né, e importância para a filosofia é a questão da possibilidade dessa máquina que consiga reproduzir todas as atividades, né? O lógico e matemático inglês, eu já falei, e Alan Turing propôs esse desafio, que hoje a gente conhece como teste de Turing. Embora com a criação do chat GPT até os dias atuais, né, há ainda muita discussão sobre a possibilidade da construção de uma máquina que passe nesse teste. E nós vamos já, eu vou pegar o texto dele, porque o Searle vai dizer isso com o experimento, né, o Gedanken experimento que ele faz, né, o experimento mental que ele faz, do quarto chinês. Né? Será que quando eu estou fazendo uma atividade, eu tenho, eu tenho consciência do que eu estou fazendo? Quer dizer, se eu tenho uma máquina que traduz, ela sabe por que está traduzindo, né? Eu posso pegar dois dicionários, um de russo e um de francês, e não os dois, né, russo, francês, russo, e eu posso começar a fazer tradução, olhando o que é que uma palavra está lá no russo, o que é que está lá no francês, e eu dizer que essa palavra corresponde a essa, mas não ter consciência, né? Bom, então, mais na frente nós vamos ver quando ele pergunta isso, né? Então, no livro na página 37 do seu livro do Sombra da Mente, Penrose apresenta e discute 4 possíveis posições, é aqui que eu quero chegar, é importante para entender esse capítulo 1 do livro. Ele apresenta 4 possíveis posições sobre a mente humana e a inteligência artificial. A primeira posição ele chamou de A, né? Alfa, né? Botou um A, na nossa versão está um A em itálico. Ele diz assim, a primeira posição é: todo pensamento é computacional, em particular, o sentimento de nossa autoconsciência surgem meramente do resultado de cálculos computacionais apropriados. Essa posição A é uma posição de alguém que defende que é possível, são os caras da IA forte, é possível todas as ações do cérebro humano serem computacionais, serem reproduzidas no computador. Para Penrose, esta posição daqueles que defendem a inteligência artificial forte, ou seja, daqueles que defendem que é perfeitamente possível um computador executar tudo que o cérebro humano faz. Essa é a primeira posição nessa relação inteligência artificial-cérebro humano. A segunda posição ela é chamada de B. É
abre aspas, a autoconsciência é uma característica do funcionamento físico do cérebro humano e ainda que qualquer ação física possa ser simulada computacionalmente, a simulação computacional em si não pode ser consciente. Ele diz, olha, naquele primeiro é possível eu simular, eu ter as atividades cerebrais são computacionais. Nessa segunda, é possível, mas não dá para eu ter a máquina não vai ter consciência, ela não vai conseguir gerar consciência. A terceira possibilidade, que é a que Penrose vai adotar, ele chama de ser, é de que a autoconsciência é resultado do funcionamento físico apropriado do cérebro, mas essa ação física não pode ser simulada computacionalmente de forma adequada, ou pelo menos hoje, com o conhecimento da ciência que nós temos. Nós não temos hoje, como nós não sabemos como é que o problema está, eu não sei como é que a consciência funciona no cérebro, né? Então, se eu não tenho teoria para explicar, como é que eu posso colocar no computador isso? A quarta posição, chamada D, é de que a autoconsciência não pode ser explicada em termos físicos, computacionais e científicos. Esta última posição, ela coloca em discussão a explicação do funcionamento da mente humana para além dos limites da ciência. Seria alguém um religioso que vai dizer assim, olha, o ser humano não existe algo dentro da mente humana que transcende o físico. Então, vocês, usando a ciência, usando a física, vocês não vão conseguir nunca entender a autoconsciência. Após uma série de profundas reflexões, Penrose adota a posição C, mas defende que, com o atual conhecimento científico, ainda não é possível uma explicação completa, ou até quase completa, de como o cérebro funciona. Penrose acredita que os avanços na área da física quântica podem nos ajudar a compreender o funcionamento do cérebro. A ciência é dinâmica, os pesquisadores evoluem, pode ser que lá na frente a gente descubra, não é, o que como é que funciona o cérebro humano, talvez, inclusive, se utilizando do conhecimento físico, né? Penrose também ele discute, nesse capítulo 1, os conceitos de entendimento, de consciência e de inteligência. E ele faz uma série de questionamentos, né? Se uma máquina, como um robô, executa uma tarefa, ele tem consciência e entendimento sobre a tarefa? Ele vai defender que não. Ou seja, eu tenho um robô, aliás, eu tenho que separar, né? Eu tenho algo que eu chamo de robô, eu tenho algo que eu chamo de androide e algo que eu chamo de ciborgue. Mas na frente no texto eu vou definir mais ou menos o que significa cada um. Mas o que ele está dizendo é, olha, eu preparo um robô para fazer soldagem ou para apertar parafusos. Ele faz isso numa linha de montagem. Eu posso programar, a cada 2 metros você vai colocar um parafuso. Ele tem consciência do que ele está fazendo? Ou ele está fazendo, como a gente diz, mecanicamente? E aí eu puxo uma questão que eu ia falar só lá no final. Nós, seres humanos, nós também temos algumas atividades que são mecânicas. Você está num lugar. Outro dia eu estava num lugar, por exemplo, numa missa, quando o menino bateu sem querer a sineta, que é quando é para se ajoelhar, as pessoas, não era o momento, mas o grupo todinho se ajoelhou, porque faz mecanicamente, sem saber o que está fazendo. Ou então, como alguém, vou puxar de novo, alguém que assistia a missa em latim e respondia as perguntas em latim, ele não tinha, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Então, o Penrose faz essa crítica e ele vai também, ele cita, né, o John Searle. O John Searle vai, nos anos 70, há um texto interessante do um filósofo americano, né, onde ele traz a questão do funcionalismo. E aí nós temos o John Searle critica isso.
E ele vai falar, né, que quem executa uma tarefa, John Searle diz, a pergunta, tem consciência do processo? Ele diz, nem sempre. Uma posição negativa, em John Searle, ele apresenta com o experimento do quarto chinês, num texto famoso, publicado em 1982, compensa vocês lerem, né? Minds, Brains and Programs, né? Mentes, Cérebro e Programas, onde ele vai dizer, olha, ele faz um experimento mental e ele vai dizer, olha, uma pessoa traduz sem compreender o que está do que ele está fazendo tradução. Ele está dentro do quarto, ele tem umas instruções de como traduzir do chinês, né? No caso, o mandarim, para digamos, o inglês, e ele consegue fazer usando lá o código que ele tem, mas ele não sabe, não compreende, não tem consciência do que ele está dizendo, né? Eu vou puxar aqui mais um ponto, que é o seguinte, é, na época medieval, Santo Agostinho, ele tinha uma frase interessante, né? Ele diz essa frase no livro 11, né? Capítulo 11, das Confissões. Ele tem uma famosa frase que ele diz assim: se você não me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se você me pergunta o que é o tempo, eu já não sei mais o que é o tempo. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que a gente usa vários termos, vários vocábulos, pensa que entende o significado daquele termo, mas quando a gente para pensar ou é questionado, me diga, por exemplo, eu posso muito bem usar a palavra com facilidade, chamar alguém de fascista ou alguém de marxista, mas será que você sabe que realmente você é capaz de definir o que é fascista ou o que é marxista, né? Que é comunista? Então, às vezes a gente usa as palavras descuidadamente, tá? Então, eu penso que é uma demonstração de que no cérebro humano, nós também, uma parte dela é inconsciente. Inclusive, esse vai ser um problema. Se der tempo, ainda vou puxar aqui algumas questões. Por exemplo, o cérebro humano erra. Então, eu vou ter esse computador vai errar? Vou puxar uma questão ética. O, nós, seres humanos, é interessante, né? A psiquiatria fala isso, os estudos de psicologia falam isso. A gente deve. A propriedade que nós temos de esquecer, ela é vantajosa para nós, seres humanos, porque situações tristes, situações que nos provocam problemas emocionais, elas precisam ser esquecidas. E o ser humano faz isso. Então, mesmo inconsciente. Então, tem algumas coisas na mente humana, né? Por exemplo, a memória, esquecer algumas coisas, nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. Aquele cara que está todo, que perdeu um ente querido, que era muito marcante na vida dele, e ele não esquecer, ele vai sofrer por resto da vida. O computador, como é que vai ser esse computador? Que máquina é essa digamos, que não quer errar? Como é que ela vai trabalhar essas outras características que não são racionais do cérebro humano, né? Então, como eu estou dizendo aqui, eu posso concluir que uma parte da nossa utilização da mente, linguagem, é inconsciente. Por isso nós temos ato falho, né? Vejam Lacan, né? Quando o Lacan está estudando, ele está dizendo, olha, o cérebro, a mente humana, ela é estruturada na linguagem. Os atos falhos é algo que está no meu inconsciente vindo aí para o consciente. Como é que uma máquina vai trabalhar isso? Porque nós queremos uma máquina, uma das vantagens da máquina sobre nós é o trabalho que ela faz com os dados, né? Os big data, muitas informações que eles conseguem organizar, analisar, coisa que nós, seres humanos, não fazemos. Mas nós temos que entender que, às vezes, é vantajoso para a espécie humana, para nós, pessoalmente, individualmente, esquecer algumas coisas, tá? Bom, então, se não há racionalidade no cérebro, por que
e mais. Digamos que eu penso que o cérebro é algo só mecânico, determinista, né? Então, por que quando eu tenho contato com alguns fármacos ou tenho um dano cerebral, né? Provoca alterações no funcionamento do nosso cérebro. Eu posso perder a memória, quando eu começo a ter problemas com Alzheimer, eu posso ter a minha decisão ficar lenta, dependendo do tipo de bebida ou fármaco que eu tomei, né? Então, dizer que ela é toda só determinista, toda mecânica, ela também enfrenta obstáculos, que a gente pode depois, aí, numa outra hora, ver isso, né? Então, se não há racionalidade no cérebro, por que danos e fármacos? Quer dizer, eu posso concluir que tem parte que é irracional e posso concluir que tem parte racional, né? Se não há, bom, a matéria uma outra coisa está aqui no texto, eu já posso até levantar, né? Primeiro, que envolve a questão lá do Nick Bostrom, né? Não está envolvido aqui no texto do Penrose, né? Da matéria pode surgir consciência, do que é estritamente material pode gerar consciência, que essa é uma pergunta se a gente continuar avançando na computação, né? Bom, então, ele reconhece o avanço da computação, o Penrose, no livro dele, ele reconhece que a divisão dos algoritmos em algoritmos top-down e bottom-up, né? Mas mesmo esses dois tipos, para o Penrose, não é possível um algoritmo que leve ainda à simulação do cérebro, embora nós vamos já já ver que existem tipos de algoritmos, né, que aprendem, né, os machine learning, né, máquinas que aprendem. Vamos, inclusive, falar aqui sobre o AlphaZero, né, que o AlphaZero é curioso, porque ele aprendeu, o Deep Blue, que ganhou do campeão, né, do Karpov, eu acho, do Vitor Karpov, ele teve um problema, ele foi programado com as informações que a gente tinha. O AlphaZero, ele, ele foi organizado, né, com um algoritmo, com redes neurais, ele aprende a jogar xadrez. E ele ganhou dos campeões mundiais com jogadas que um ser humano não faria. O Deep Blue é um computador que é capaz de ganhar do ser humano, mas ele só usa dados que ele já tinha. O AlphaZero, num avanço maior, já acho que 17, acho que 1917, por aí, não lembro agora, 14, ele ganhou do ser humano, mas ele aprendeu por si só, ele criou novas jogadas. E ele é capaz de fazer jogadas que surpreenderiam o ser humano. Um jogador, dificilmente o ser humano vai perder a rainha, não vai querer perder a rainha. E ele pode fazer algumas jogadas onde ele faz uma jogada assim como essa, ele perde a rainha para ganhar lá na frente o jogo. Então, uma das questões bastante discutidas, né, mas não resolvida na filosofia, também é a questão da mente humana. Eu já falei que tem até o pessoal lá da Ampof, né? Esse livro do Penrose ele está dividido em duas partes, né? E a primeira parte, vocês têm o livro aí em mãos, a primeira parte ela é intitulada, eu vou abrir aqui, Por que precisamos de uma nova física para entender a mente? Tem dois títulos, né? Por que precisamos de uma nova física? Ou seja, com a física que nós temos, com o avanço que nós temos hoje de física, nós não conseguiremos entender a mente, o funcionamento da mente humana, especialmente da consciência. E a não computabilidade do pensamento consciente, ou seja, a impossibilidade momentânea de nós termos um programa que simule a mente humana. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, na parte 2 do livro, ele já usa o seguinte: ele faz o seguinte questionamento: qual a nova, qual nova física precisamos para entender a mente? Aí tem um subtítulo: A Jornada para uma Física Não Computacional da Mente.
Como que está escrito no título desta terceira parte, já dá para inferir que Penrose pensa sobre a explicação do funcionamento do cérebro pelas atuais leis da física. Nesta parte, ele faz um exaustivo estudo dos avanços da física quântica. E ele, inclusive, alerta, diz, olha, se você quiser aqui ler meu livro, se deparar com equações ou parágrafos ou conceitos de difícil entendimento, para quem não é da área de física, ele disse, salte e vá adiante. Depois você pode voltar para ver a equação, tentar entender a equação. Ele diz até assim, eu faço isso quando leio os meus livros de física. Veja, um homem que recebeu o prêmio de física, né? Então, ele, no capítulo 4, né, na Sombra da Mente, ele faz, que faz parte da parte 3 do livro, tem como título, né? Já disse, né? A mente possui um lugar na física clássica? Neste capítulo, Penrose reflete a chamada física clássica e apresenta um suporte teórico para explicar como a mente humana funciona. Ele inicia o capítulo reconhecendo que nós, seres humanos, fazemos parte do mundo físico. Segundo ele, nós, nossos corpos, nossa mente, somos parte de um universo que obedece, com uma precisão extraordinária, leis matemáticas de alcance amplo e imensamente sutis, ele está dizendo. Que nossos corpos físicos são precisamente limitados por essas leis e se tornou uma parte aceita do paradigma científico moderno. E ele diz, e quanto às nossas mentes? Quer dizer, meu corpo faz parte do universo, da matéria, e obedece às leis da física. Né? Ele obedece à lei da gravidade. Né? Ele não está fora disso. Da termodinâmica. E quanto às nossas mentes? Muitas pessoas acham bastante perturbadora a sugestão de que nossas mentes também estejam limitadas a agir segundo as leis, segundo algumas leis matemáticas. Porém, tem que cravar uma divisão clara entre o corpo e a mente. Um está sujeito às leis da matemática e da física, e o outro goza de seu próprio tipo de liberdade. Pode ser perturbador a gente entender essas duas formas de diferentes maneiras. Afinal, nossas mentes certamente afetam as maneiras pelas quais os nossos corpos agem e também deve ser influenciado pelo estado físico desses corpos, né? Para Penrose, o atual conhecimento da ciência não é suficiente para explicar esse funcionamento, né? Mas ele tem uma esperança, né? Ele, inclusive, quando ele começa o livro dele, na página, segunda página do primeiro capítulo, ele diz assim: neste livro, tentarei responder à questão da consciência de um ponto de vista científico. Ele diz assim: eu vou ter uma parte negativa e uma parte positiva. Né? Ele diz, eu defenderei veementemente, usando um argumento científico, que uma peça essencial está ausente no nosso entendimento científico atual. Essa peça ausente seria necessária para que os pontos centrais relativos à mentalidade humana pudessem ser acomodados em um paradigma científico coerente. Né? Defendo que essa peça em si não é algo que está além da ciência, mas, apesar de que, sem dúvida, precisaremos de melhorar o paradigma científico. Então, ele vai dizer, olha, meu trabalho tem uma parte negativa e tem uma parte positiva. Está quase já terminando, ainda tem... Bom, no fim da década de 80, né, o Penrose foi aclamado por trazer aquele seu livro, Nova Mente do Imperador, uma brilhante reflexão a respeito da mente humana, bem como uma nova perspectiva sobre a paisagem científica e um vislumbre do possível futuro da ciência. Agora, nesse livro Sombra da Mente, o autor aprofunda sua análise na ciência moderna, lançando um olhar aguçado sobre a inteligência artificial e apontando o caminho para uma nova ciência que teria o potencial de explicar a base física da mente humana. Bom, agora eu vou, de certa forma, citar algo que foi dito aí na frente, antes de eu conversar. Olha aqui, essa é uma citação
do Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro que trabalha com cérebro, com neurociência. O Miguel Nicoleles, ele talvez seja o primeiro a ganhar um prêmio Nobel de medicina. Ele tem dois trabalhos interessantíssimos. Um sobre Parkinson, tá? Bem desenvolvida essa pesquisa dele, e um outro é sobre a interação mente, o cérebro e parte física. Essa discussão está lá no Descartes, né? Eu posso anexar uma prótese no meu braço. O meu braço, eu posso dizer, minha mente dizer, abra a mão, feche a mão, levante o braço. Mas se eu tiver anexado uma prótese fixa, que não sai do corpo, mas ela é metálica, como é que o meu pensamento faz essa máquina, né, a mão abrir e fechar? Né? Ele, na abertura da Copa do Mundo, inclusive foi feito, né, ele levou uma pessoa que era paralítica e ela estava com um equipamento, né, onde ele chutou a bola. Né? Então, ele tem muitos estudos nessa área. Mas o que, que diz aqui o Nicoleles? Ele diz assim, ó, do ponto, olha aqui, isso é bem instigante. Do ponto de vista científico, digo isso há anos. E agora, o Noam Chomsky, que é pensador americano, usa a mesma frase. A chamada inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial. Tá? Não é artificial, porque por nós ela é natural, né? E não é inteligência, porque a inteligência é uma propriedade emergente dos organismos interagindo com o ambiente e com outros organismos. É o produto do processo darwiniano de seleção, está na Folha de São Paulo, do dia 9 de julho de 2023, no ano passado. E a gente falou aqui de inteligência artificial, e eu puxei uma definição de inteligência artificial para poder entender o pensamento do Penrose, e eu utilizei uma citação da professora Margaret Boden. Ela é professora lá na Universidade de Sussex, na Inglaterra, né? E ela escreve o que é a inteligência artificial. Além de afetar as ciências da vida, a inteligência artificial também tem influenciado a filosofia, olha aí nós. Atualmente, muitos filósofos baseiam suas explicações da mente em conceitos da inteligência artificial. Eles utilizam para abordar, por exemplo, o famigerado problema mente-corpo, o enigma do livre-arbítrio e os inúmeros quebra-cabeças relacionados à consciência. No entanto, essas teorias filosóficas são extremamente controvertidas. Né? Penrose ele faz uma discussão, né? Se também ele faz uma discussão que deixa eu pegar o relógio para terminar. O Nick Bostrom faz. É possível o computador, se o computador pode passar no teste, pode fazer tudo que o ser humano faz, o que é que limitaria, o que é que impediria o computador superar a inteligência humana, ele ser mais inteligente do que nós? Talvez quem criar esse computador seja a última criação do ser humano. Né? Claro que gera uma série de controvérsias, nossa inteligência também está evoluindo, né? Mas é um questionamento interessante. Na página 1 do livro A Era da Inteligência Artificial e o Nosso Futuro como Humanos, está escrito: no final de 2017, ocorreu uma revolução silenciosa. Olha como isso aqui é interessante. O AlphaZero, ele é um programa de inteligência artificial desenvolvido pelo Google DeepMind, e ele derrotou o Stockfish, que era o programa de xadrez mais poderoso do mundo até então. A vitória do AlphaZero, desse programa, né, esse computador, foi decisiva. Ele obteve 28 vitórias, 72 empates e nenhuma derrota. No ano seguinte, confirmou sua maestria entre 1.000 jogos
contra o Stockfish, ele obteve 155 vitórias, 6 derrotas e empatou o restante dos jogos. Geralmente, o fato de um programa de xadrez vencer o outro só seria algo importante para um punhado de entusiastas. Mas o AlphaZero não era um programa de xadrez convencional. Os programas anteriores que eu comentei aqui, a esses contavam com movimentos elaborados, executados e foram carregados, né? Foram implantados no sistema como dados por seres humanos. Ou seja, o ser humano dizia, olha, como é que a torre se move, como é que as principais aberturas, as principais defesas, né? Mas esse agora, né, o do AlphaZero, ele tem um programa que ele aprende, né, por ele mesmo. Então, o poder de processamento superior que permite que ele avaliasse muitas mais opções em determinado período. E o AlphaZero, por outro lado, não apresentava movimentos, combinações ou estratégias pré-programadas, derivadas dos jogos humanos. O seu estilo de jogo foi inteiramente produzido por meio de um treinamento em IA. Ele treinou ele mesmo, ele jogou contra ele mesmo. E ele aprendeu, né, a desenvolver o trabalho no jogo de xadrez, jogar xadrez. A pergunta é, ele sabe jogar, ele tem consciência, é aquilo que eu posso programar um semáforo, ele ficar verde, vermelho, amarelo. Posso até ter algo que muta, onde vai ver a velocidade, ele joga lá um fóton, mas a pergunta é, ele tem consciência, aquela máquina, aquele semáforo inteligente do que ele está fazendo? Essa é uma pergunta filosófica, né? Então, as táticas do AlphaZero implantou não eram ortodoxas, né? E elas espantaram. Tá? Eu queria procurar aqui a citação daqui. Após observar e analisar o jogo do AlphaZero, o Garry Kasparov, o grande mestre e campeão de xadrez, declarou: o AlphaZero abalou o xadrez em suas raízes. Enquanto a IA explorava os limites do jogo, que eles passaram a vida tentando dominar, os maiores jogadores do mundo fizeram o que estava a seu alcance para assistirem e aprenderem, né? Bom, então, há o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina ele pode ser de três tipos. Eu tenho um aprendizado supervisionado, né? Onde eu vou colocando lá as informações e vou supervisionando. Eu tenho um aprendizado não supervisionado, ele mesmo aprende, machine learning, e um aprendizado por reforço. Ele vai aprender desde que ele tenha alguma espécie de recompensa para ele aprender e aplicar, né, aquela ação, né, como uma ação médica. Isso pode acontecer no diagnóstico médico. A inteligência artificial é utilizada no diagnóstico médico. Então, posso ter um programa que vai me dizer a minha circulação sanguínea, as minhas taxas, né? Ele vai aprendendo com o contato que ele tem com os pacientes, tá? Bom, deixa eu tentar terminar, porque senão, né? Eu tinha prometido a vocês que o seguinte, nós podemos ter três tipos, né, de máquinas artificiais. Um robô, nós temos o robô, eles são equipamentos que executam funções autônomas. Suas tarefas são pré-programadas, mas eu posso jogar lá um computador para ele trabalhar, fazer o robô agir. Esse robô, inclusive, quando ele percebe que a bateria dele está pequena, ele vai lá no carregador e se autocarrega. Ele tem consciência disso, bora fazendo isso, mas o robô não precisa ter a aparência humana. Tá? Já os androides são robôs de forma ou aparências humanas, né, que eles convivem com a gente. E os ciborgues são híbridos entre seres humanos e máquinas. Vou puxar aqui uma questão ética. Eu já tenho, né, em alguns lugares, nos Estados Unidos, eu tenho um androide, quer dizer, um robô em forma de ser humano, que conversa com o idoso. O idoso está sozinho, numa casa de repouso,
e ele tem um Android conversando com ele o tempo todo. Esse Android recebe uma informação, né, que um parente dele está ferido, que um parente dele está prestes a morrer ou faleceu. Esse Android pode passar automaticamente a informação para o paciente, para o idoso. Quais consequências poderão acontecer, né, com esse idoso, né? Então, a inteligência artificial ela vai gerar uma série de questionamentos éticos. Eu vou só para terminar, eu vou puxar, né, eu tenho que abrir aqui, só um minutinho, que um texto que é da professora Lúcia Santaella, tá? Um texto interessante, mas eu vou ter que abrir o slide aqui. Só um minutinho. Deixa eu procurar aqui. Esse texto, ele. Deixa eu ver, entrei no texto errado. Calma, calma, porque ela vai falar algo bem interessante, que é para a gente terminar. Eu prometo vocês terminar, para abrir ainda, não sei nem se vai dar tempo, né? Deixa eu procurar, onde é que está? Está aqui. Olha, a Lúcia Santaella, ela escreveu um texto, eu vou puxar aqui só dois parágrafos, tá? Então, a robótica avançada, dotada de sensores, permite que os robôs compreendam melhor o ambiente. E aí, a questão do meio ambiente, que alguém conversou aí. Hoje, por exemplo, eu tenho um drone controlado por computador, e ele, quando vai colocar lá os agrotóxicos, ele vai colocar na medida exata, para não haver desperdício e nem haver contaminação. Então, eu posso ter esse controle, né? E desempenho suas tarefas com mais precisão. Os carros elétricos, né? Os carros sem motorista, conseguem estacionar melhor do que nós, né? Os novos materiais, que por sua vez são mais leves, mais fortes, recicláveis e adaptáveis. E aí eu não falei sobre a lei de Moore, Gordon Moore, em 65, ele vai dizer assim: olha, os chips vão ter sua capacidade aumentada o dobro, duplicada entre 1 ano e 2 anos. Né? Então, fica aí mais ou menos uma média de 18 meses. E isso tem acontecido. Chegaram a dizer que essa lei já tinha chegado ao limite, mas outros teóricos disseram, não chegou. Né? Claro que nós vamos, por exemplo, diminuir, tem um limite. Está lá na filosofia antiga, né? No Zenão, lá, na divisão, né? Eu não posso dividir infinitamente. Também, as informações também, não dá para colocar tudo lá. Mas há uma revolução, né, nesses avanços. Né? E aí ele fala, como grafeno e outros equipamentos, mas não vai dar tempo a gente falar. O que eu queria só mostrar, por último, Schwab aponta ainda para 21 pontos de reflexão responsáveis pelo caráter disruptivo dessa quarta revolução industrial, que é a revolução na indústria com o uso da informática. Então, nós temos, além tecnologias para as roupas, eu vou ter uma roupa que eu tenho um sensor que controla o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura para eu ficar numa temperatura mais agradável. As tecnologias implantáveis para comunicação, localização e monitoramento da saúde, nós temos hoje a telemedicina, nós temos hoje o uso da robótica. O meu filho é médico nos Estados Unidos, e lá no hospital, e no Brasil também atua. Então, você tem o uso da robótica nas cirurgias. Né? O robô é muito mais preciso. Se eu preciso cortar só 3 milímetros, nós, seres humanos, temos dificuldade, mas o robô é preciso. Agora, o robô não funciona só. E um detalhe que eu vou puxar também. O robô, agora na pandemia, eu assisti uma palestra, né? E a médica foi ligada à UTI, e ela disse: olha, vocês estão vendo
que não adianta eu ter só os equipamentos para entubar pessoas e tal, se eu não tenho um profissional competente. Eu preciso do ser humano para fazer isso. Foi uma demonstração que a máquina por si só não funciona. E aí eu não vou listar, porque eu já vi que o tempo já está esgotado. Ele vai falar dos bitcoins, né, da internet, o uso das impressoras 3D, que eu consigo produzir vários produtos e aí mais econômicos, menos poluentes, né, com respeito a sustentabilidade, né? Então, ele lista aí umas 20, o Big Data, né? Muitas informações, nós estamos inundados com informações, né? Internet das coisas, eu entro numa casa, aí é interessante, porque ele vai ter controle sobre o uso da energia. Então, eu não estaria desperdiçando energia, né, numa casa com poucas pessoas, né? E aí, lá na hidrelétrica, ou se a usina é termoelétrica para gerar aquela energia, eu estou fazendo economia. Pessoal, já vi aqui que no meu deu 1 hora, parece brincadeira, e aí eu vou deixar com vocês aí perguntas, senão não vai ter tempo, né? Professor Gerson, muito obrigada. Na verdade, essa discussão rende. O seu conteúdo ele é muito amplo e relevante, então fica aí o convite para outras vezes o senhor voltar a participar aqui com a gente no Aires. Eu quero agradecer muito mesmo a sua. As minhas perguntas, pessoalmente, elas já foram respondidas ao longo da sua fala. Então, eu queria comentar alguma coisa justamente sobre a proposta do Nicoleles, sobre... Ele tem um livro onde ele diz que o cérebro, a máquina não pode se equiparar ao cérebro, porque o modo de funcionar da máquina, que é uma máquina de estado, né, uma máquina discreta, o computador digital, e o cérebro são diferentes. E ele classifica o cérebro humano como uma máquina que ele chama relativística, que funciona Uhum. sob outras leis físicas. Eu acho que isso tem a ver com a discussão do Penrose. Eu ia fazer essa pergunta, mas isso já foi de alguma maneira respondido, e eu acho que isso vai trazer assunto para um debate inteiro. Então, eu vou me abster da pergunta e quero abrir para outros colegas, alguém que queira fazer alguma pergunta, e de qualquer forma, de antemão, eu já te agradeço muito, muito mesmo pela sua fala, pelas discussões que foram dadas, e fica aberta aí a palavra para quem quiser fazer qualquer pergunta. Lembrando que o foco desse projeto aqui do Aires é justamente ter debates abertos para que a gente possa estimular a participação do público em geral em questões relativas à inteligência artificial, funcionamento da mente e o uso ético e relevante dessas novas tecnologias. O Marcelo levantou a mão, vou passar a palavra para ele. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Gerson. Foi excelente a sua apresentação, sua palestra. Nos trouxe, nos instigou muitas situações, e esse livro aí eu comentei com a Ana e com a Rafa, que é um livro muito gostoso de ler, né? Ele vai trazendo elementos ali, por exemplo, uma questão que eu fiquei muito surpreso, é que os desenvolvedores falam que um sistema de IA não consegue explicar como chegou aquele resultado. E nesse livro, o autor, o Penrose, ele fala sobre o teorema de Gödel, né? Que seria um sistema incompleto, que não teria como abordar as respostas de forma completa, né? E aí eu fiz essa relação hoje que os sistemas não conseguem trazer uma explicação como chegar naquele resultado. Mas voltando um pouquinho ali, professor Gerson, vou tentar ser bem conciso também. Essa relação entre a consciência, que seria uma experiência do consciente de si e do próprio ambiente, né? E dividindo isso com a mente, que seria algo, um conjunto desses processos cognitivos que englobam pensamentos, memórias, né? E a computação.
O Penrose ele argumenta que os humanos, especialmente, não teriam essa capacidade de consciência, né? Que operaria de uma forma transcendente as capacidades computacionais das máquinas. O que o senhor conseguiria relacionar referente a isso, que foi o início da sua fala hoje, né? Como o Penrose sugere que a mente humana realize essas ações que estão muito além da computação, né? Que nós precisaríamos ter uma IA forte. E será que nós vamos chegar nessa IA forte, professor Gerson? Devolvo a palavra para o senhor. Eu vou puxar as seguintes questões. Veja, lá em Frege, Bertrand Russell encontra um problema no trabalho que o Gottlob Frege faz. Esse paradoxo que ele aponta aparece em muitas situações de autoafirmação. Inclusive, o Russell defende a teoria dos tipos. Numa teoria, ela não consegue dar conta dela. Ela precisa de uma teoria superior, ela não pode afirmar tudo. O Gödel vai dizer lá em cima, nos anos 30, olha, se uma teoria, se ela for completa, a teoria completa é que demonstra tudo, é para ser completa. Se ela for, para ela ser consistente, ela não pode gerar contradição. Então, o que acontece é que ele faz uma... Quando eu sou completo, eu sou inconsistente, porque eu acabo cometendo contradição, né? É como se eu dissesse assim, a única página, a única frase dessa folha do livro que diz a verdade está em amarelo, ou está em negrito. Aí eu vou lá na frase. A frase diz assim: tudo que está dito nessa página é falso. É quase como o paradoxo do mentiroso, né? Você tem esses problemas. Então, para ele ser completo, ele é inconsistente, tá? E se ele quiser ser consistente, ele não é completo. Isso gera um problema para os programas, porque os programas não têm, ele não, quando ele vai se auto avaliar ou afirmações totalitárias assim, elas têm problema dentro do sistema, tá? Então, ele está falando isso. Agora, o que ele diz? Olha, lá no final do século XIX, apareceu um fenômeno que o Poincaré, Henri Poincaré, chamou de estruturas catastróficas. Eram fenômenos, como o clima, que tem tantas variáveis que eu não consigo, no papel, calcular o final. Eu tenho um estado inicial, mas o estado final. Porque eu tenho velocidade do vento, pressão, se alguém queimou, se tem um asfalto, tudo isso, né, gera problema. Com o avanço do computador, lá nos anos 60, foi possível você resolver vários problemas que eram considerados caóticos, né? Eu tenho uma fogueira que tem a fumaça subindo. É um sistema caótico. O computador consegue fazer o gráfico dela. E vários fenômenos que geram, inclusive, um gráfico chamado fractal. Tá? Então, o que ele quer dizer é assim, olha, lá na frente, pode ser que eu consiga. A física quântica me dê uma situação que eu consiga dar conta de explicar o cérebro. Um detalhe, hoje em dia, nós temos, diríamos assim, três físicas. Eu tenho uma física clássica, Newton, que explica o mundo macro. Eu posso construir prédio, estou vendo você aí com a ponte estaiada aí no seu fundo, né? Ela pode ser feita, calculada só com a física clássica. Eu não preciso de Einstein, nem preciso da física quântica. A física da relatividade, ela se aplica bem
nas grandes velocidades. Mas o mundo micro é o mundo da física quântica. A física clássica não explica o comportamento de um elétron. Como é que um elétron sai de uma camada, está lá na eletrosfera, ele pula para outra, ele não vai linearmente, é um salto. E existem algumas, por exemplo, emaranhado quântico, quer dizer, duas coisas estão ligadas, mas uma à distância da outra, mas quando algo funciona aqui, afeta na outra lá. Então, eu talvez eu possa usar essa física quântica no cérebro humano, o mundo micro, ok, mas tem coisas lá que não são micros. E aí, como é que eu vou aplicar essa teoria? Né? Então, mas a física quântica ela continua avançando, continua estudando para poder explicar melhor os fenômenos. A ideia o Einstein tentava era unificar aí as duas, mas o Einstein reclamou do Niels Bohr num debate, a famosa frase dele, porque veja bem, no nível micro, um elétron não vai linearmente de uma órbita de uma eletrosfera para outra lá, né, na órbita da eletrosfera. Ele diz, será, Mr. Einstein, que o meu braço também, ao invés dele estar subindo linearmente, ele está dando salto? E o nosso sentido cognitivo não percebe isso? O Einstein vai dizer, I'm sorry, Mr. Bohr, mas Deus não joga os dados. Não há essa probabilidade. Tá? O que ele quer dizer, olha, o mundo é determinado. Não dá para eu trabalhar com isso. Então, a física quântica ela tem alguns problemas. Então, um deles vai ser eu trazer a física quântica a pegar fenômenos que talvez não sejam micros. Eu acho esse um problema. Né? Um problema. Não sei se respondi aí a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Eu gostei muito da resposta e instiga mais a gente pesquisar mais ainda, né? E aprofundar mais o assunto, né? Outra coisa também. Muito obrigado. O Penrose, ele fala nesse livro que uma das coisas que fez ele alterar o pensamento dele é que ele tomou conhecimento, e ele diz assim, há 6 meses atrás eu não sabia, um pesquisador escreveu para ele e disse, olha, os nossos neurônios, eles não são a última unidade. Ele tem um componente chamado microtúbulo, que ele não tinha essa ideia. E ele quer aplicar nesse microtúbulo, funcionamento dele, a física quântica. Tá? Então, o uso dessa questão do microtúbulo, ou essas reações que estão acontecendo na nossa mente, né, nos neurônios e tal, essas ligações, às vezes, por exemplo, como a questão do temor, às vezes a informação chega muito rápida, nós temos uma áreazinha aqui chamada amígdala, não é a amígdala daqui da garganta, que ela percebe situações de perigo, de riscos. E quando ele vai para. Aí a pessoa fica meio apavorada. Até que o neocórtex, que trabalha devagar, vai dizer: não, isso é uma situação normal, se acalme. Né? Ele faz isso não racionalmente, nós não percebemos. Mas naquele primeiro momento, minha mão esfriou, né? O meu coração acelerou para bombear mais sangue para o cérebro, para eu ficar mais ativo. As minhas pupilas dilataram, para eu ver melhor. Tá? Então, esses fenômenos que acontecem dentro do cérebro, porque a neurologia, a neurociência avançou muito nos anos 90 para cá, 90 do século passado, porque até lá não se conseguia ver um cérebro funcionando com alguém vivo. As autópsias eram de pessoas mortas. Com a tomografia, eu consigo ver, né, através de imagens, um cérebro funcionando. Né? E aí eu vou tentar descobrir, é isso que os cientistas estão tentando fazer, como é que se dão essas interações, essas velocidades, né? Por que algo chega antes num lugar e outro não, né? Por exemplo, as pessoas que usam ansiolíticos é porque ele acelera a informação chegar lá no neocórtex.
né? Como a minha informação não está chegando tão rápido. Ele vai lá, ele faz um desvio e manda imediatamente para o neocórtex tomar a decisão, né? Dizer, olha, se acalme, você saiu da sua zona de conforto, mas não é algo tão arriscado assim. E, por falar em risco, uma das coisas que também a gente tem discutido é as consequências sociais do uso do computador, né? Nós temos uma parte otimista. Podemos fazer tarefa, eles podem fazer tarefa que nós não fazemos. Eu posso mandar na guerra, em vez de ser o ser humano, vai o robô, como vai o drone. Posso fazer uma cirurgia com precisão, posso fazer um mapeamento com precisão, né? Contudo, gera problemas. Porque se esse ser humano, esse computador, passar no teste de Turing e ele avançar, e o Nick Bostrom tem um livro, Superinteligência, que é um conceito dele de superinteligência. Uma inteligência que é superior à nossa. E aí, eu até tenho um texto que eu elenquei 3 possibilidades. Uma delas, que é altamente pessimista, é a máquina, se ela tiver consciência, dizer assim: eu não vou mais obedecer ao homem. Eu sou superior a ele, eu não preciso dele. Talvez até a gente tem um autor que diz, talvez nós sejamos, vamos funcionar como os animais funcionam para nós, as máquinas nos teriam como pequenos animais de estimação, eles não precisariam da gente. Ou precisar escravizar, como está naquele filme Matrix, né? As máquinas superaram o ser humano. Então, nós temos que entender, e essa questão, há uma discussão de quando ela ocorrerá, ou se ela ocorrerá, né? Quem está com o nosso autor, o Roger Penrose, vai dizer, olha, ela não vai chegar assim com facilidade, não. Outros escritores, o Moravec, acha que isso acontece até 2050. Talvez nós vejamos isso. É um perigo, é um complicador, mas pode acontecer, né? Professor, muito obrigada pela sua fala. Eu levantei a minha mão com dor no coração, porque na verdade eu preciso fazer apenas o final e a gente vai encerrar por aqui. Mas eu gostei de o senhor dizer que tem esse trabalho sobre as consequências sociais do uso dos computadores. É um tema que é altamente relevante para nós da AIRES. É o foco da nossa pesquisa, de um modo geral. Então, podemos conversar depois para, eventualmente, o senhor voltar aqui e conversar um pouco sobre esse tema, se for do seu interesse, a gente vai decidir isso. Vamos conversar depois. Quero muito agradecer o seu convite. Pode falar. Ó, vou dar aqui uma informação. Está aqui o livro, Tegmark, ele é um especialista nisso, escreveu A Vida 3.0. E lá eles mostram um trabalho feito em Israel e feito nos Estados Unidos. Eles colocaram processos que foram julgados pelo ser humano e colocaram um computador para julgar. E aconteceu que o computador ele condenou o número de negros, digamos assim, ou de outras populações, pelo juiz humano, foi maior do que o do computador. Será que nós vamos ter. Isso pode ser uma vantagem. Inclusive, não deu tempo de eu falar, tem um físico inglês, também chamado Gordon, que ele acha que a superinteligência, nos anos 60, ele escreveu, nos anos 50, final dos anos 50, ele escreveu um artigo querendo que muito que aparecesse um computador que superasse o ser humano, para administrar as questões políticas mundiais, porque estava o risco da Guerra Fria. E ele achava, olha, esse computador ele vai ser mais eficiente do que o ser humano nesse conflito. Sim. Eu tenho um pouco um questionamento sobre se o comportamento ético ele é uma consequência de uma mente mais racional. Então, se você tiver um nível de racionalidade maior, se isso influencia na sua tomada de decisão por ações mais éticas. É um questionamento interessante
que a gente pode trazer, parece que é a ideia trazida aí por esse teste, né, entre vereditos dados por máquina e dados por humanos, enfim, porque a gente tem o nosso viés social, né, nós temos os nossos vieses e a máquina, se ela for bem programada, ela não deve ter nenhum viés. O problema é se ela não for bem programada. Enfim, de qualquer forma, eu acho que todas essas questões se devem ao fato de a gente, desde o começo, por sugestão do Alan Turing, comparar o cérebro com o computador digital. E toda essa discussão sobre é possível ou não é possível gira em torno de a gente não saber exatamente qual é a natureza, nem como o cérebro, como órgão biológico funciona, nem como a mente, como talvez uma parte imaterial desse cérebro, e a questão da consciência e como se toma a decisão. O que eu acho interessante é que o Turing ele comparou a máquina com o cérebro não apenas como a mente, né, o cérebro como produtor de conhecimento, que é um tipo de atividade cerebral que é mais restrito, e a gente já tem alguns estudos sobre como produzir conhecimento, né, que é o uso teorético da racionalidade, mas porque ele comparou o computador com um agente, com a mente de um tomador de decisão para a ação. E isso é muito mais complicado do que produzir conhecimento. A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida nisso. E daí isso tudo torna a questão muito mais interessante. Olha, Eu professor, a gente realmente vai ter que finalizar. Por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, é, porque está muito bom. Mas a gente vai ter que finalizar. Vamos hum, para o ano que vem uma nova conversa do certo, senhor aqui certo. na Aires, tá bom? E a gente pode manter esse contato. Eu agradeço muito a sua receptividade e saiba que o Aires também tem que estar de portas abertas para os seus temas. Assim, dá Hum, muito match aqui com a gente, então quero te agradecer e eu vou ter que finalizar, gente. A dura tarefa de dizer tchau tá comigo, mas eu agradeço muito, professor. Vamos continuar conversando sobre isso. Por mim, a gente continua depois. Eu não é, estou com fome. é. E eu quero Eu é que agradecer a presença agradeço. de todos, então, Eu é que agradecer ao Voltamos agradeço. dia professor. 28 de novembro com mais um Sim, Diálogos em Inteligência Artificial. 28 de novembro. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e muitíssimo obrigado pela excelente palestra do professor Gerson. Uma Obrigado, eu que boa agradeço. tarde. Tchau, tchau. obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada a todos. A gente se vê, então, dia 28 aqui nesse mesmo